Irmãos, o texto que nós vamos meditar nessa manhã, continuando a nossa série expositiva do Evangelho de João, está no capítulo 8. Vamos ler os versos de 1 a 11. Diz assim: Mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro. Jesus, assentando-se, passou a ensiná-los. Então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei de Moisés, nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher em pé no mesmo lugar. Levantando-se e não vendo ninguém senão a mulher, Jesus lhe perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Senhor, essa é a tua palavra, palavra viva, palavra, Senhor, que orienta a nossa fé. Ela é o fundamento, Senhor, de tudo que nós pensamos, vivemos e cremos. Pedimos nessa manhã, em nome de Jesus, que o Senhor nos conduza para transmitir de forma pura, simples, acessível, Deus, a todos, a mensagem, ó Deus, do Evangelho que nos é trazida nessa manhã. Abençoa-nos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o tema desse sermão, como foi colocado lá na internet, é o próprio título, né, que muitas Bíblias trazem para essa mensagem, né? Uma mulher que foi pega, apanhada, surpreendida em flagrante de adultério. Esse texto, ele tem algumas características peculiares a ele. Qualquer pessoa que se deparar com esse texto especificamente, nas suas Bíblias aí, na maioria delas, você vai ver que o verso 53 do capítulo 7 até o verso 11 do 8, que é esse texto que nós lemos, na maioria das Bíblias ele aparece entre colchetes. Né, e há um motivo para isso. No seu rodapé aí deve estar escrito, né, que esse trecho não consta na maioria dos manuscritos mais antigos. Por isso, nós não vamos nos deter a um contexto, né, porque não é uma parábola, mas também é uma sequência, é um trecho, é um excerto, né, uma nota de rodapé, que foi incluída nesse trecho que nós estamos estudando nessa manhã, que parece estar deslocado da ordem, da cronológica em que João vinha fazendo a exposição acerca de Jesus. Mas é interessante, antes de que você crie qualquer tipo de alarde ou de dúvidas sobre as Escrituras, nós mencionarmos como um contexto para nós seguirmos aqui na exposição, de que não há dúvidas, né, e os melhores escritores, estudiosos das Escrituras, não lançam dúvidas sobre a autenticidade e veracidade desse evento. O fato que chama atenção a esses autores é que esse texto, em alguns manuscritos antigos, ele aparece deslocado. E há motivos, né, e há alguns pressupostos para as pessoas colocarem esse texto que nós estamos lendo em outros lugares. Essa é a primeira dúvida, não quanto à sua autenticidade, mas quanto ao local onde ele está. Algumas pessoas dizem que ele poderia vir, né, alguns estudiosos, que ele poderia vir após o verso 44 da sua Bíblia aí,
do capítulo 7, em que Jesus está falando acerca, né, do julgamento. Outros vão dizer que ele poderia vir após o verso 36, também do verso 7, que está aí na sua Bíblia. O que significa isso que ele disse? Vós me procurais e não me achais, e não podereis ir para outro lugar. Então o texto viria nessa sequência. Outros ainda dizem que esse texto poderia vir no final do Evangelho de João, lá no capítulo 21, a partir do verso 25, como se fosse uma nota de rodapé mesmo, uma citação que aconteceu ali, né, e ela foi colocada lá no final, como muitos escritores fazem. Outro problema acerca do texto é quanto ao seu contexto, né, a sua literatura. Né, a textualidade, as questões textuais que aparecem nesse texto, eles têm muito mais afinidade com os evangelhos sinóticos, os outros 3 evangelhos, especialmente o evangelho de Lucas, porque Lucas cita palavras, né, algumas palavras que aparecem só no evangelho de Lucas. Lucas, ele cita muito essa questão dos escribas e fariseus. No livro de João, por exemplo, ele não cita nenhuma vez os escribas, a não ser essa. Essa é a única vez que a palavra escribas aparece no evangelho de João. Né, dá a entender, né, que João estava lembrando ou teve acesso a algum tipo de manuscrito em que ele estava fazendo uma citação desse evento aqui. Então, não há motivos para não crermos que esse seja um texto inspirado por Deus. Os melhores comentaristas, né, todos são unânimes em dizer que este é um texto inspirado. Por vários motivos, né, além dos paralelos que se encontram nos evangelhos sinóticos, o próprio conteúdo, né, que nós vamos discorrer sobre ele aqui, tem muito a nos dizer, a nos ensinar. Esse evento, ele aconteceu historicamente. Não há motivos, né, talvez na sua Bíblia você tenda a pular, né, como fizeram os pais da igreja. Se você ler alguns comentários, também vai ver que esse texto ele só foi comentado depois do século X. Os pais mais antigos, eles saltavam esse texto por não constar, né, justamente nesses manuscritos mais antigos. As dúvidas acerca, né, do contexto, né, das questões textuais, elas aparecem principalmente nos versos de 1 a 3. Vou citar apenas algumas, né, já expondo o texto a partir do verso 1, né, quando Jesus ele vai ao templo. Em Lucas capítulo 21, verso 37, tem uma referência exatamente igual a essa, que diz: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saindo ia pousar no monte chamado das Oliveiras, exatamente como está descrito aqui no Evangelho de João. O contexto em que Lucas apresenta essa forma, né, de Jesus se deslocar todos os dias, aparece justamente naquela semana chamada de Semana Santa, ou Semana da Paixão de Jesus Cristo. Parece realmente que o contexto mais adequado para que esse texto, né, apareça nos evangelhos seja essa semana, porque eu já disse isso aqui uma vez, os evangelhos, cerca de 60% de tudo que está nos evangelhos é o relato dessa última semana da vida de Jesus. Então, há evidências de que realmente isso possa ter sido apenas uma citação de João, trazendo aqui uma lembrança, né, sobre como o ministério de Jesus já tinha alcançado grande profusão e certa fama também entre os judeus. Né? Lembre-se que nós estamos aqui no início do Evangelho de João. Embora Jesus já tivesse alcançado certa fama e já havia, né, sido reconhecido lá no norte de Israel, já estava descendo agora para, né, o sul, né, o central, a área central de Israel. Tudo o que Jesus fazia já tinha conotações, né, de popularidade. As pessoas já estavam seguindo Jesus e querendo ouvir os seus ensinos, exatamente como João está dizendo aqui. O fato dele estar ali no templo também não nos causa grande estranheza, porque era assim mesmo. O templo, o pátio do templo era um lugar público, né? Mais ou menos como a nossa Praça 7, aqui em Belo Horizonte, em que as pessoas estavam ali, de vez em quando você vai lá, né, você vê alguém em cima de um caixote pregando, né?
Era mais ou menos isso que acontecia no pátio do templo. Era uma arena pública, né, dos judeus, em que muitos desses escribas usavam, né, do seu conhecimento para instruir as pessoas. Algo semelhante acontece em Israel hoje, quando você vai ali na região próxima ao muro, né, o muro ocidental, você encontra lá as pessoas querendo te evangelizar. Isso não é coisa só de crente pentecostal, não. Os judeus também fazem isso. Né? Dá uma chegadinha aqui para você conhecer o Rabino X, o Rabino Y, e eles te puxam mesmo para te apresentar ali algo sobre as Escrituras, te forçando a um tipo de conversão. Jesus, por ter atingido, né, esse status de rabi, de mestre, tinha muitos seguidores e muitas pessoas interessadas em ouvir os seus ensinamentos. Por isso, ele usava esse local. Né? O pátio do templo ali era um lugar em que tinha muito trânsito de pessoas, especialmente durante as festas. Embora o texto aqui não diga, né, explicitamente que se tratava de um período de festas, na mensagem que o pastor Guilherme pregou semana passada, né, fica claro que Jesus estava ali na festa dos tabernáculos, uma grande festa. Esse tipo de trabalho, né, de Jesus era comum entre os judeus. Então, essas são algumas características, né, com relação ao texto em si mesmo. Vamos, então, a expor o caso, né, que Jesus vai trazer à tona aqui. A partir do verso 4, você vai ver que esses judeus, esses escribas e fariseus, eles vão até Jesus, né, e chamam de rabi, de mestre, ou nas traduções gregas, né, de daskale, que significa professor, instrutor. Mas fica evidente que esses judeus tratam Jesus com uma certa ironia, porque, embora Jesus tivesse alguma fama, nenhum desses judeus reconheciam a autoridade rabínica de Jesus Cristo. Isso fica claro lá no verso 6, em que o próprio evangelista diz que o objetivo desses judeus era testar Jesus Cristo. Era de colocá-lo à prova. Por não reconhecer a autoridade de Jesus, eles apresentam aquilo que nós chamamos hoje de um dilema moral, que Jesus teria que dar uma resposta. Sobre a condenação, né, nós precisamos destacar, então, algo, antes de falar sobre o que os escribas e fariseus apresentaram a Jesus, nós precisamos lembrar aqui do adultério. Adultério é uma prática, né, que não pode ser feita sozinho. E esse é o dilema que eles apresentam para Jesus. Adultério é um pecado que não se comete sozinho. Muitos comentaristas acerca disso vão dizer, né, o que aconteceu então, que aqueles escribas e fariseus apresentaram só aquela moça para Jesus. Se fosse hoje, não seria difícil de pensar, né? Não os homens dessa igreja, obviamente, mas com a qualidade dos homens que nós temos hoje em dia, não é difícil de imaginar que o cara deu no pé e largou a moça, coitada, né, para ser incriminada sozinha. Né? O fato é que essa mulher aparece sozinha, mas havia algumas prescrições da lei, né? Nós podemos aqui lembrar, né, e eu quero já dizer que o meu objetivo com esse texto, vocês vão perceber isso ao final, não é destacar aqui uma injustiça, né, que foi feita àquela mulher, ou destacar, ainda que o texto sugira isso, ou destacar uma compaixão, né, que nós deveríamos ter por aquela mulher ter sido largada por esse cara, se esse é o caso, porque a Bíblia também não deixa claro. O que nós vamos sugerir aqui é o próprio contexto da citação que os fariseus fazem. Porque a citação da lei que eles dizem é a seguinte, olha, Moisés nos ordena apedrejar, está aí no verso 5, apedrejar essa mulher. Então, eles levantam uma questão acerca da condição marital, né, daquela mulher. Ela podia ser uma mulher casada, uma mulher solteira ou uma mulher que estivesse noiva. Por que nós sabemos disso? Porque se você abrir a sua Bíblia, se você estiver anotando, guarde, no capítulo 22 de Deuteronômio,
partir do verso 20, se não me engano, 18, nós temos lá 5 situações em que a lei de Moisés determina algumas questões acerca da traição, da infidelidade. A primeira que aparece lá, né, é um caso em que o homem se casa, né, e aqui é importante lembrar que o noivado no contexto judaico já era uma promessa de casamento, portanto já estavam casados, né? Não é como hoje, né, que as coisas acontecem só quando nós registramos, né, civilmente o casamento. Naquela época, quando o dote era dado e esse negócio, né, já era fechado ali com a família, já se considerava casamento. No texto de Moisés, a primeira questão que surge é que o homem ele vai ter relações com essa mulher e ela não era virgem. Então ele põe em xeque, né, ele questiona a virgindade da mulher. Já estando casado, tendo a sua primeira relação. Moisés vai dizer, né, sobre isso, né, leva para a prova, né, geralmente era um lençol manchado de sangue, em que se levava para a família, olha, e o pai da noiva, né, o marido ia dizer, o senhor me prometeu uma coisa e me deu outra. Vendeu gato por lebre. Está aqui, não estou afim, não devolve. Se tivesse a prova de que ela era virgem, né, então esse homem deveria indenizar o pai da família, pagar uma multa, e se casar com essa mulher fazendo uma promessa, né, de não se divorciar dela. O segundo caso que aparece lá na sequência, a partir do verso 23 e 24 de Deuteronômio 22... é o caso em que a mulher é noiva, e ela estava andando pelo campo, é assim que está escrito lá, né, no texto, e ela é surpreendida, né, por um homem qualquer, casado ou não tem detalhes sobre isso, e os dois têm relação, né, e esse sujeito força essa mulher, ou não força, né, dependendo da sua interpretação. O fato é que na lei de Moisés dizia, se essa mulher estava sozinha no campo e ela não gritou, e ela não fez, né, um escarcéu para fugir daquele estupro, então ela é culpada também. Mas o cara também é culpado. Esse é o único caso em que a lei recomenda o apedrejamento. Você pode conferir na sua Bíblia depois, lá, Deuteronômio 22, os versos 22 e 23. O que sugere para nós aqui que essa moça provavelmente estava noiva, estava prometida de casamento a alguém, e ela teve um caso com um sujeito. Isso se a condenação for verídica. Porque ainda há dúvidas, né, sobre se essa mulher foi mesmo pega em flagrante. O verso 11 sugere que sim, dada a resposta que Jesus dá a essa mulher. O fato, meus irmãos, é que esse pecado, na lei de Moisés, tanto nesse texto que eu estou citando, de Deuteronômio 22, quanto em Levítico, capítulo 20, versículo 10, diz que a punição para esse pecado de infidelidade era o apedrejamento. Ou seja, em algum sentido, esses judeus, esses escribas e fariseus, tinham razão, né, de sugerir que essa mulher fosse apedrejada. Mas não há na tradição dos judeus, nem nos seus comentários, nenhum tipo de condenação pública, principalmente nessa época, ou há cerca de 300, 200 anos antes de Jesus, você não encontra nenhum trecho, né, do Talmud, da tradição dos judeus, dizendo que houve um caso em que um homem e uma mulher foram apedrejados. Ou seja, não era uma prática comum naquela época. Um tratado dos judeus, né, chamado Sanhedrin é o Sinédrio, né, um tratado em que os judeus comentam esse tipo de lei, diz que a ofensa, né, comentando esse texto aí de Deuteronômio e de Levítico, diz que a ofensa, em primeira instância, ela deveria ser punida com apedrejamento. Mas em outros casos, em estrangulamento. Ou seja, os dois eram punidos de morte. Era isso que a lei dos judeus dizia. Citando a Bíblia, citando a Torá dos judeus, né, o texto do Pentateuco, ou a tradição deles. O fato aqui, se a condenação deveria ser empregada de forma verdadeira, esses judeus tinham alguma razão.
Então eles vão a Jesus, está aí no verso 6, querendo colocá-lo à prova. Jesus se inclina, né, e começa a escrever no chão. E eles perguntam para Jesus: Senhor, a lei diz isso, e você? O que você diz? Aqui nós temos que nos atentar a um fato também, em que, na cultura daquela época, temos que lembrar que os judeus estavam sob o domínio do Império Romano. E é nesse ponto em que Jesus é colocado à prova. Por quê? Porque se Jesus admitisse que eles estavam certos e essa mulher deveria ser apedrejada, havia um problema. Essa questão deveria ser levada para o tribunal dos judeus, o Sinédrio, e contrariando, né, a regra normal daquela época, uma pessoa ia ser apedrejada, embora, né, encontre-se relatos de que isso aconteça até hoje nos meios muçulmanos e semitas. Há relatos sobre isso. Mas nesse caso, se Jesus aceita isso e permite que essa mulher fosse apedrejada, ele estaria entrando em acordo, né, com aquilo que a lei romana dizia. Os judeus poderiam fazer a condenação, o Sinédrio poderia fazer a condenação, mas não podiam executar a sentença, algo que só podia ser feito pelo tribunal romano. Se Jesus permite que ela é apedrejada e eles lançam a pedra sobre ela, ele incorreria, né, na justiça romana e seria levado para eles. Ou seja, seria morto pelos romanos. Se Jesus rejeita a lei de Moisés, tem-se outro problema, porque então vão acusá-lo de que ele é um homem sem lei. Você está descumprindo a lei de Moisés, que diz claramente que essa mulher deveria ser apedrejada. Veja o dilema. Se ele rejeita a lei de Moisés, ele tem um problema com os judeus. Se ele aceita a lei e dá a punição para aquela mulher, então ele tem um problema com o Império Romano, com o imperador, com os chefes daquela região. O que fazer então? Aí na sua Bíblia, no verso 6 a 8, diz que Jesus, ele entende, né, a pegadinha, entende o dilema e começa a escrever no chão. Há muitas especulações sobre o que Jesus estava escrevendo ali no chão naquela ocasião. Só especulações, algumas interessantes. Primeiro, que Jesus estava escrevendo os pecados de cada um daqueles homens. Segundo, que Jesus poderia estar fazendo uma citação do profeta Jeremias, lá no capítulo 17, verso 13, em que Jeremias, profetizando a Israel, a Jerusalém, diz que Deus escreveria os pecados dele no pó. Textos mais recentes sugerem que Jesus estava escrevendo textos sobre a lei de Moisés. Êxodo capítulo 23, em que diz: não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Isso na primeira vez que Jesus escreve. Na segunda vez, alguns textos sugerem que ele estava escrevendo Êxodos 23, 7. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Especulações. O fato, meus irmãos, e há muitas outras, se você procurar em alguns textos vai encontrar. O fato que nós devemos nos deter aqui no texto, e que não há dúvida nenhuma sobre isso, é que esse adiamento de Jesus sobre a sentença que deveria ser dada àquela mulher causou certa ira naqueles judeus. Os oponentes de Jesus estavam pensando sobre o que ele faria, então, para sair desse dilema. Se Jesus estivesse apenas ganhando tempo, né, ou provocando aqueles homens de alguma maneira, nós não podemos deixar
de ver que Jesus Cristo, ao fazer essa afirmação, se algum de vocês não tem pecado, que atire a primeira pedra. Isso que se tornou hoje, né, um certo tipo de ditado, né, na nossa cultura, inclusive. Jesus está fazendo uma citação direta de um texto messiânico, um texto mosaico. Em Êxodo capítulo 13, verso 9, e no capítulo 17, verso 7, há prescrições sobre pessoas que pegam outros, né, em adultério ou em outros tipos de pecado e que se tornam testemunhas desse fato. O que a lei de Moisés é muito clara é que aquele que leva essa causa à condenação, né, a ser julgada para condenação, esse que levou a causa era aquele que deveria lançar a primeira pedra. Os dois textos da lei dizem isso claramente. Aquele que levou a causa a público, esse deve ser o primeiro a lançar a pedra. Isso faz com que os judeus recebam uma resposta exatamente na medida em que eles gostariam que Jesus respondesse, porque Jesus, em momento algum, ele descumpre a lei. E aqui, meus irmãos, nós vamos entrar numa questão ética. Vou fazer duas citações, uma agora e outra mais à frente, porque está dentro do contexto, mas me assusta muito o número de pessoas que se dizem cristãs e adotam posturas antinomistas. Jesus está diante de um dilema ético, um dilema moral. Os antinomistas, eles acreditam que não existem leis. Não há necessidade de leis absolutas. Não há necessidade de leis, né, que regulam o universo e as causas entre as pessoas. Geralmente, os antinomistas são insensíveis às causas das pessoas. Geralmente, eles estão entorpecidos pela maldade dos seus corações e acham que eles são o centro do universo, porque não tem lei, né? São anômicos. Então, todo tipo de causa que lhes é apresentada é tratada com descaso ou com um certo relativismo. É estranho que muitos cristãos adotam esse tipo de postura ética. Se você dá uma olhadinha nas redes sociais, você vai ver, né? Cristãos escrevendo, ladrão bom é ladrão morto. E por aí vai, para não ficar gastando muito tempo com isso. Não tem um mínimo de sensibilidade, não tem critérios, e essa palavra é importante nesse contexto aqui. Seus corações estão, como diz Paulo, né, cheios de maldade, de injustiça, lá em Romanos capítulo 2 e Gálatas 5. Cheios de malícia, de cobiça, de maldade, porque inverteram a ordem das coisas. Eles praticam imoralidade, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizade, ciúmes, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. E a lista é extensa. Paulo vai dizer isso aos coríntios, aos romanos e aos de Éfeso. Por quê? Porque não tem lei. Ou que a lei não tem graduação. Muitos cristãos também pensam, né, que não existe diferença de pecado. Obviamente, meus irmãos, existem pecados que têm consequências diferentes. Mas você não pode ficar tranquilo com o fato de que um pecado é maior do que o outro. Isso justifica o seu pecado. Esse dilema que Jesus é colocado à prova é um dilema em que ele precisa dar respostas superiores, sem contrariar a própria lei. E é isso que está acontecendo aqui. Se Jesus é questionado acerca de uma lei, e ele oferece uma lei maior, ou melhor, do que essa, cuja saída, né, cuja solução para aquele problema preserva princípios mais fundamentais sobre a vida, por exemplo, então Jesus não está sendo um mau judeu de forma alguma. A interpretação que é dada da lei está contaminada pela percepção que esses homens têm sobre o mundo.
E não é raro você ver cristãos hoje com atitudes como essa. Você precisa entender por que Jesus está sendo colocado à prova e como isso é importante para nos ensinar sobre a nossa postura nesse mundo. Postura ética, postura de vida. O que a moral tem a nos dizer? Para a gente terminar o texto e passarmos para os pontos que eu selecionei aqui, no verso 10, veja o que acontece. Versos 10 e 11. Os opositores de Jesus, eles vão embora, um a um. Então ele se aproxima daquela mulher e a chama de mulher. Veja como Jesus devolve a dignidade àquela pessoa. Essa mesma palavra, ignate, é a palavra que Jesus usou lá no capítulo 4 para se referir à sua mãe. E usou essa mesma palavra para se referir àquela mulher lá do poço, né? Aquela mulher samaritana. Jesus não trata essa mulher de forma nenhuma com descaso. Antes ele faz uma pergunta: alguém te condenou? Se ninguém foi capaz de te condenar, nem eu te condeno. E a resposta dela ainda é mais linda, né? Porque ela diz: Senhor, Kyrie. Essa palavra pode significar simplesmente Senhor, no sentido do respeito, né, que uma mulher devia ao homem, mas é a mesma palavra usada para Senhor no sentido de Deus, Adonai. É evidente que o evangelista está trazendo para nós aqui um encontro real, né, de uma pessoa pecadora com o Deus que a salvou. Isso nos leva a pensar, queridos. O primeiro ponto que eu queria destacar nessa manhã sobre esse texto, e você não pode sair daqui sem entender isso: todo pecado é transgressão da lei. Todo pecado é transgressão da lei. Todo pecado, como diz Lloyd Jones, é uma ofensa grave contra Deus e merece uma justa punição. O que talvez esse texto ainda não te chamou a atenção é o fato de que diante de Deus não adianta autojustificativas. Quando você está diante de Deus, não há espaço para você se autojustificar, não tem jeito. Você não pode se justificar achando que o pecado do outro é mais grave do que o seu. Você não pode se justificar achando que os pecados, como eles são, têm uma certa graduação, né? Então eu posso cometer os menores, não tem problema nenhum. Não. Pecado é pecado. E todos eles serão punidos por Deus. Todos eles merecem a justiça, né, que se deve por ter contrariado aquela lei. Nós precisamos, irmãos, entender algo sobre a natureza humana, que é tão antigo quanto a própria criação. Eu chamo isso da estratégia da folha de figueira. Que estratégia é essa? É a estratégia que todos nós adotamos quando nós somos confrontados com Deus por causa dos nossos pecados. O texto da queda, Gênesis capítulo 3, lá no versículo 7, diz que quando os homens, né, Adão e Eva, perceberam que estavam nus, sabe o que eles tentaram fazer? Esconder suas vergonhas com uma folhinha de figueira. Isso precisa te dizer algo nessa manhã. Essa é a estratégia que todo mundo faz quando os seus pecados são confrontados com a santidade de Deus. É isso que essa mulher estava enfrentando naquele dia diante dos seus acusadores. Se você não mergulhar na graça, você vai achar, querido, que as suas justificativas, as suas tentativas de auto-justificar-se, vão resolver o seu problema diante de Deus. E eu quero te dizer nessa manhã que não vão.
Os seus argumentos para se defender vão te tornar um acusador, como esses fariseus hipócritas aqui. E sabe de onde eles tiraram isso? Dessa estratégia, da folhinha de figueira. Quando Deus pergunta para a mulher o que está acontecendo, ele fala, Senhor, foi a serpente que me enganou. Já está acusando o outro. Quando chega para o Adão, Senhor, é a mulher, né? É a mulher que o Senhor me deu. Veja, querido, toda tentativa de se auto-justificar vai te transformar num acusador. Porque você quer esconder algo que não tem jeito de esconder. Suas vergonhas, o seu pecado é transparente diante de Deus. Não tem como se ocultar. Não tem como colocar um negocinho para tampar as vergonhas quando você comete um pecado. Os cristãos precisam entender isso urgente. Porque alguns entenderam que existem pecados maiores do que os outros, então eles acham que isso lhes dá direito de cometer os pecados menores. Então vamos falar uma mentirinha que não tem nada a ver. Então vamos fazer isso ou aquilo, porque, né, Deus perdoa mais rápido. Não caia nesse engano, meu irmão e minha irmã. Não caia nesse engano. Os seus argumentos vão todos fracassar quando você estiver diante de Deus tentando se auto-justificar. Vamos contextualizar um pouco mais. Como a gente tenta se auto-justificar hoje? Quer entender o que significa essa folhinha de figueira? É quando a gente começa a apresentar para Deus as nossas credenciais. Senhor, eu já li todos os livros da estante dos reformados. Eu já decorei todos os catecismos da tradição cristã, sei tudo de cor. Não vai te justificar. Ou então, quer entender a figueirinha, a folhinha de figueira? Senhor, meu casamento está dando certo. Não, mas é porque é culpa da mulher, né? Ela não resolve, então está difícil. O casamento está indo para o saco, mas é ela, né? Não muda? Cabeça dura, pecadora. Sabe o que você está fazendo quando você faz isso, queridão? Queridinha? Jogando pedra. Entende isso de uma vez por todas. Enquanto você não desarmar diante de Deus, sabe o que você vai ficar fazendo? Jogando pedra. Seus argumentos te transformam num acusador. Meu casamento dá certo por causa da mulher. Esse cara, né? O cara é um banana. Aí começa a brigar. Acusar. Eu quero que você entenda o que Jesus está fazendo com essa mulher. O problema maior, queridos, é que tem muitos cristãos lançando todas as fichas nessa religiosidade hipócrita. Teologia de internet. Você quer saber o que mais não vai te justificar, querido? É você pegar aqueles memes e aqueles textos fantásticos, né, dos filósofos cristãos da história e colocar no seu perfil de Facebook achando que você está felizão e sabe tudo daquele negócio. Isso também não vai te justificar, não. Só lamento. Sexto sola para você. O sexto sola eu que criei, eu só lamento. Não vai te justificar. Isso não resolve. Por isso que Jesus entende a hipocrisia no coração desses homens. Porque queriam colocá-lo à prova, mas, na verdade, eles se sentiam no direito de jogar pedra naquela mulher. Sabe por quê, queridos? Porque não entenderam a graça. Porque não têm critério. E isso é importante. Isso nos leva ao segundo ponto dessa manhã. Quando Jesus está falando acerca dos julgamentos, e ele dá um relato maravilhoso sobre isso, lá no Sermão do Monte, lá em Mateus, capítulo 7. O que Jesus diz acerca do julgamento? Não julgueis para não ser de julgados, porque quando julgares, vocês
receberão na mesma medida com que foram julgadores. Na mesma intensidade em que você julgar alguém, você vai ser julgado também. Jesus está ensinando isso lá no Sermão do Monte. O que Jesus quer dizer, e esse relato aqui dessa mulher nos ensina nessa manhã, queridos, é que nós estamos numa comunidade em que o nosso desempenho moral não faz diferença para nos justificar. Está todo mundo no mesmo barco. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por isso que Jesus disse, olha, se você não tem pecado, joga a pedra então. Vai lá. Joga a pedra. O que Jesus está dizendo para esses homens, olha, façam um exame das vossas consciências. É isso que Jesus está falando para esses fariseus. E é interessante que lá no verso 9, eles fazem o exame da consciência. Fico pensando se fosse hoje, né? Nessa era hedonista, narcisista, qual de nós aqui, quando fosse provocado por Jesus a jogar a primeira pedra, não, sou eu sou bom demais, filho. Vou lascar na testa da mulher. Pum! Fico pensando se fosse hoje, né? No mundo que a gente vive, em que as pessoas estão cheias de si, não ia faltar gente para tacar pedra naquela mulher. Mas ao ouvir a voz de Deus, isso é lindo, queridos, preste atenção, a voz do Espírito, que o Espírito quer te ensinar nessa manhã, acerca da sua condição, sim, acerca do julgamento e da justiça que Deus fez a você. Nós dizemos isso aqui muitas vezes, o Evangelho não trata do que nós somos capazes de fazer, mas daquilo que Deus está fazendo e faz e fez por nós. Você está se sentindo injustiçado? Você está a fim de jogar pedra em alguém? Eu sei que está. Lembra das palavras de Jesus. Mas para você lembrar das palavras de Jesus sobre o sermão e sobre essa mulher, você tem que fazer um exame na sua consciência. Você tem que ler a palavra de Deus. Ela é o crivo. Ela, queridos, é a nossa fonte de conhecimento, de sabedoria, para tomarmos decisão sobre o que fazer e o que não fazer, sobre o bem, sobre o mal, sobre o que pode, sobre o que não pode. Esse exame da consciência é o mesmo que Paulo fala lá aos Coríntios, por ocasião da ceia do Senhor. Coríntios 11, 31. Sabe o que Paulo diz lá? Naquele contexto em que nós citamos aqui muitas vezes sobre a ceia. Que algumas pessoas iam cear, levavam sua comida, deixavam lá os irmãos que tinham menos condição, passando fome. Paulo é duro, ele fala, se você tem fome, vai comer na sua casa. Mas tem algo que Paulo diz ali sobre julgamento que é interessante, está no verso 31 e 32. Ele diz, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Preste atenção. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Isso é o Evangelho, queridos. Isso vai de encontro a todos os ensinamentos de Jesus. Ele diz em João, já foi pregado aqui nessa série, eu não vim para julgar, eu vim para salvar o mundo. Está logo depois do versículo que você mais sabe na sua vida. João 3:17. Decora o João 3:17 agora. Eu não vim para condenar, para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. É isso que Jesus fala para essa mulher. Alguém te condenou? Nem eu. Quando o Espírito Santo realiza sua obra redentora em mim, em você, querido, os seus olhos se abrem para a salvação. Você está querendo entender a graça sem experimentar a graça, isso é impossível. Se você não for
salvo de uma situação como essa mulher foi, você nunca vai dizer, Senhor. E sabe o que o Senhor vai te dizer? Está lá no verso 11. Vai e não peques mais. Isso anula a sua condição de pecador? Claro que não. Todos somos pecadores. Mas isso, queridos, é o início de uma vida em que o Espírito Santo de Deus testifica no seu coração sobre as verdades acerca do reino de Deus. Você agora recebeu de Deus uma habilidade, uma competência para entender que você nasceu de novo, que você não pertence mais ao mundo que está sendo julgado, condenado pelos seus próprios pecados. É nesse confronto com Deus, quando você fica cara a cara com Deus, como essa mulher, que você entende a graça, que diz para você, eu não te condeno, eu estou te salvando. Todo salvo, ele recebe de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, essa capacidade de reagir ao pecado. Portanto, querido, não fique usando os pecados para justificar ou para se vitimizar. Tem gente que fala, eu entendi a minha situação, eu sou pó mesmo, entendeu lá a doutrina da depravação total. Mas ele usa isso para se justificar. Agora eu sou salvo, eu sou depravado mesmo, então vamos encher a cara. Então vamos largar o pau, né? Vamos fazer tudo. Talvez, querido, você não se deteve a esse fato. Isso pode ser, não estou dizendo que é, a própria condenação. O pecado já é a condenação. Você ser largado à própria sorte, à própria vontade, já é a condenação. No texto que eu estou citando aqui, de Romanos, capítulo 2, Paulo é muito claro sobre isso. O pecado já é a condenação. Ah, Ender, mas você está dizendo então que a gente não vai pecar nunca mais? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou simplesmente te dizendo, querido, que no confronto com Jesus, quando você ficar cara a cara com Ele, a sua folhinha de figueira vai cair. Suas vergonhas vão ficar expostas. Mas Deus vai te receber. É isso que é a graça. É isso. Desarma. Desarme-se diante de Deus. É isso que esse relato quer nos ensinar. Faz esse exame aqui, ó. Eu disse que a gente ia falar de um outro tipo, né, de conduta moral. Talvez você possa achar, né, como alguns aí na teoria, os situacionistas dizem, né, só existe uma lei moral, é o amor. O amor é a lei superior a todas. E por causa do amor, então as pessoas, Jesus, né, desconsiderou os pecados. Em momento nenhum Jesus está desconsiderando os pecados dessa mulher. O que Jesus está fazendo aqui é perdoando os pecados dessa mulher. Muito diferente. Ele é Deus. Ele tem poder para perdoar pecado. Jesus não faz vista grossa para o pecado da mulher. Tanto é que o verso 11, ele pressupõe que ela realmente estava em adultério. Porque ele diz para ela, vai e não peques mais, quer dizer, ela pecou antes. Não se engane. Você acha que a coisa mais importante que tem no mundo é o amor? Não. Não é não. Você pode não saber disso, talvez você seja um situacionista. Da mesma forma que alguns pressupostos éticos dizem que não existem absolutos morais. Existem sim, queridos, e Jesus está sendo colocado à prova aqui. Jesus ele não anula a lei, ele simplesmente entende que um bem maior que precisa ser feito para aquela mulher não é simplesmente livrá-la dos seus algozes. O bem maior que é oferecido quando você se abre para a graça, quando ela te alcança, é que você é salvo. Jesus não está só tirando a punição, não. A punição, queridos, ele levou sobre si na cruz do Calvário. A justa medida pelos seus pecados, Jesus levou lá na cruz.
O que Ele faz agora é te oferecer vida, é te salvar de você mesmo. Não precisa argumentar nada com Deus, não. Abra-se para a graça. Receba de Deus esse chamado. Ele te chama, Ele te salva. E sabe como que um cristão responde genuinamente? Como essa mulher. Com arrependimento. Respondendo a pergunta que eu mesmo fiz. Então você está dizendo que a gente não peca mais? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que agora, queridos, pelo Espírito de Deus, você tem condição de se arrepender, coisa que você não tinha antes. É muito triste ver cristãos confortáveis com a ideia de que eles assimilam isso, de que são pecadores mesmo, então vamos pecar o máximo que der. É triste. Porque eles adotam essa postura ética, né? Como o amor é a única lei absoluta que existe no universo, Deus vai me amar, então independente do que eu fizer. Você está enganado se você pensa assim. Sabe aquele chavão de que Deus ama o pecado e odeia, Deus ama o pecador e odeia o pecado? Está errado. Está errado. Deus ama os salvos. Deus ama quem Ele chama. Deus ama os crentes, os que querem se santificar e se arrependem dos seus pecados todos os dias. Não caia nessas bobagens que dizem por aí. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Você acha que a única lei absoluta que tem é o amor, você pode se dar mal no final da história. Deus odeia o pecado. E Ele ama quem Ele salvou. Ele ama aqueles em quem Ele deposita o seu Espírito. São templos do Espírito. Aqueles que respondem a Deus por causa de uma ação do próprio Deus. Aqueles que, ao fazer o exame nas suas consciências, são capazes de ver que continuam pecadores e incorrem em alguns pecados algumas vezes. Mas isso não os deixa prostrados. Isso não faz com que as folhas de figueiras aumentem, né? Aí você começa a fazer coisas piores. Você começa a matar animal para fazer roupa bonita. E achando que está beleza diante de Deus. Não está, não. Não está. Jesus está dizendo para nós, como diz para aquela mulher, vai e não peques mais. Lá em Romanos ele diz, não há mais condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Eu quero terminar esse sermão falando sobre o critério de julgamento. Quero ler com você 1 Coríntios, capítulo 6. Ainda, então quer dizer que a gente não pode fazer juízo sobre nada. Também não é isso que eu estou dizendo. Nós temos que ter critérios para julgar. O cristão faz juízo, sim. Mas o seu juízo é uma denúncia dos pecados, assim como nós estamos pregando aqui hoje. Eu também não julgo a ninguém. Não estou aqui para julgar. Sabe por que as pessoas têm medo dos gabinetes pastorais? Talvez por causa das experiências que tiveram, de julgamento, de abuso. Porque talvez a pessoa que você foi conversar com ela não entendia isso aqui, e achava que era melhor do que você. E no final de uma conversa que era para ser um conselho, para te devolver a paz, para vocês orarem juntos, e receberem de Deus o conforto necessário para você continuar a caminhada cristã, você foi abusado.
Sabe por quê? Porque não tem critério. Porque essas pessoas não leem a Bíblia. Se lessem Coríntios e entender o que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios, só quero ler para a gente terminar. Atreve-te alguém entre vós, quando há queixa de uma pessoa contra outra, levar as questões para serem julgadas pelos injustos e não pelos santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incapazes de julgar as causas menores? Não sabeis que iremos julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Assim, quando tendes negócio dessa vida para serem julgados, constituídos como juízes que são de menos estima na igreja, pessoas sem reputação na igreja. Digo isso para vos envergonhar. Será que não há entre vós ao menos um que seja sábio para julgar questões entre os irmãos? Entretanto, o irmão leva um outro ao tribunal, e isso perante os incrédulos. O fato de terdes processos judiciais uns contra os outros demonstra que já estáis derrotados. Em vez disso, porque não sofreis a injustiça? Porque não sofreis o prejuízo? Mas sois vós mesmos que fazeis injustiça, cometeis fraude, e isso contra irmãos. Parte do reino de Deus. Não vos enganeis, os imorais, os idólatras, os adúlteros, nem os que se submetem às práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraude herdarão o reino de Deus. Alguns de vós éreis assim. Mas se fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ore a Deus agora.